Uma puxa a outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa Outra e hoje recebemos aqui a Ludmila Rossi, nossa queen da economia criativa aqui de Santos, só que puxa realmente essa pauta, vem aí para fazer a diferença e hoje vai falar muito sobre esse assunto, mas como aqui não temos tempo a perder, seja muito bem-vinda, Ludmila. É uma alegria ter você aqui conosco, é para soltar o verbo, falar o que tiver vontade. A gente só pede pra não falar palavrão, né? Mas de resto, pode fazer tudo aqui nesse programa. Gente. E soltar o verbo é com a gente mesmo. Obrigada pelo convite, meus amigos. É uma alegria ter você aqui. Então vamos pro primeiro tema aqui, né, gente? Cidade pequena tem aquele café com os vizinhos, rua conhecida, mas também falta um pouco de privacidade e às vezes até de oportunidade. O que vocês amam e o que vocês mais odeiam nesse estilo de vida? Vivi, começa aí com a gente. Olha, eu não sei se eu odeio alguma coisa. Eu gosto muito de Santos, acho que é uma cidade muito boa para se viver. Mas é claro que, inclusive acho que a questão de não ter oportunidade é muito de perspectiva. Eu acho que, inclusive, crescer em Santos é até muito mais fácil do que crescer em outra cidade, porque todo mundo acaba te conhecendo mais rápido. Inclusive, estávamos falando aqui, né, meu espaço novo, tal, isso aqui só tem 2 anos, e praticamente a cidade de Santos já está aí conhecendo praticamente todo mundo. Então, eu acredito que esse seria um ponto forte da cidade pequena. A gente ter a oportunidade de crescer mais rápido, porque mais rápido as pessoas te conhecem no boca a boca. E Santos é uma cidade maravilhosa para viver, qualidade de vida alta, desce, vai ali na praia, dá uma corridinha, volta, todo mundo te conhece. Mas é claro, se eu fiz uma coisinha errada... Todo mundo te conhece também. Todo mundo te conhece também. Então, acho que é meio que viver pelos princípios. Aí, dá tudo certo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente fica com uma visibilidade muito maior, tanto pro bem quanto pro mal. Então, qualquer coisa que você faça, todo mundo te julga. Mas eu acho que a rede de apoio que você tem num lugar pequeno é muito bom. Né? Você tem pessoas que te conhecem, que sabem, então sabem até das suas rotinas, então de repente se acontece alguma coisa, eu sou uma pessoa sozinha, né? Eu fico pensando muito nisso. Se acontece alguma coisa comigo, eu tenho um vizinho, eu tenho alguém para chamar. E em São Paulo provavelmente você não tem essa sensação. Não, lá eu sou uma no meio da multidão, e eu até gosto, mas assim, essa rede de apoio que se tem em cidade menor, eu acho que é um ponto positivo em relação a isso. Vizinho vira família. Eu sei porque eu tenho uma senhorinha, inclusive lá na minha vizinha, assim, pra tudo. Ela toca no meu interfone, assim, a gente sabe. Então, o filho fala, olha, minha mãe. Então, são essas coisas assim que eu acho que dentro de Santos, e quando você tem a oportunidade de morar um pouco fora, você acaba percebendo e notando a diferença. Eu lembro perfeitamente que quando eu comecei em São Paulo, aí eu tava numa mala, no metrô, correndo, sempre correndo, e a mala caiu. As pessoas passavam por cima de mim. Ela simplesmente assim, não existia alguém ali que a mala caiu para tentar ajudar. Aqui não. Aqui as pessoas, elas de fato, elas ainda olham uns para os outros, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar andando e, poxa, a melhor coisa da minha vida é começar o dia, bom dia, fulano, bom dia, porque assim, o caminho é extremamente, 1 minuto que eu levo andando, mas assim, já cria conexão. Por quê? Porque a gente está sempre ali dentro do mesmo meio. E eu costumo falar, se um dia eu atravessar fora da faixa, todo mundo vai saber. São os 2 vieses que a gente sempre vai ter que olhar. Mas assim, eu não troco por nada. Claro, a gente já estudou opções de morar em outros lugares, sim, mas assim, o que a gente tem de fato aqui na nossa Baixada Santista é algo que não tem, pelo menos nas regiões de grande escala, né? Eu penso assim, eu acho que a gente pondera muito pouco sobre a influência da cidade na nossa vida, né? Então, quando a gente fala assim, de saúde mental, né? Todo mundo associa saúde mental a trabalho, a relacionamento, né? Que são conhecidos por serem os grandes detratores da saúde mental.
Só que a cidade tem uma influência gigante, né? E existem alguns fatores já estudados, né? Que assim, você mora numa cidade muito, muito pequena, que não é o caso de Santos, né? A gente Não tem é. uma sensação de ser uma cidade pequena, porque é uma cidade muito adensada, muito concentrada, né? E a vida urbana de Santos, né, está em 15% do que é o território da cidade, né? Que é a nossa área insular. Então, quando a gente tem esse contexto, né, de cidade pequena, falta muita oportunidade, muita oportunidade. A gente está numa cidade média, né, que ainda não se resolveu, né, talvez na questão das oportunidades, mas ao mesmo tempo oferece essa questão da qualidade de vida, né? Então, para mim, Santos não é uma cidade pequena, mas talvez seja a menor cidade que eu já morei, porque eu cresci em Salvador, na Bahia, né? Então, voltei para Santos, que eu nasci aqui, pré-adolescente. Então, tinha muito contexto de eu ter vivido uma vida como criança dentro de apartamento, dentro de um super condomínio fechado, dependendo de carro para tudo, dependendo dos meus pais para tudo. E eu chego em Santos pré-adolescente, eu posso ir para a escola caminhando sozinha, eu posso ir para a praia, depois da escola, com os meus amigos. Isso me fez criar uma outra relação com a cidade. Tanto que quando eu estava ali na fase de decidir minha vida profissional, eu tomei a decisão consciente de não querer sair daqui. Então a minha visão é assim, é muita vantagem e muito privilégio você poder morar numa cidade de médio porte. Mas aí você precisa buscar algumas formas aí de hackear o sistema. Porque uma cidade média, ela tende a ser mediana, se a gente for pensar. A mentalidade das pessoas, eu não sou tão grande nem tão pequena, então eu vou ficar aqui na média, né? E eu acho que a gente tem que usufruir do potencial de uma cidade média, mas desenvolver uma mentalidade aí grande mesmo, porque aí jovens, mulheres, todo mundo tem oportunidade. Eu vou trazer uma provocação aqui. De pessoas que eu conheço, mulheres, tá? Desses grupos aí, milhões de eventos que a gente estão acontecendo aqui na Baixada. E mulheres que vieram pra cá há pouco tempo, e às vezes não tão pouco tempo, tá? Tô falando de 5, 2 anos, 1 ano. Mas muitas chegaram aqui há pouco tempo, é super impactante isso. E elas sentem muita resistência para entrar nesses grupos. Então é uma coisa que a gente já conversou, a gente se conheceu num grupo de negócios, mas todas eram da cidade. E quem vem de fora sente uma resistência muito grande de você muito bem recebido, mas ali no seu lugar. Então eu acho que a gente sofre um pouco com o bairrismo e talvez seja esse mediano que você falou. Não vamos deixar, né, fugir muito. Exato. Isso eu acho que é uma coisa que tem que mudar, né? Total. É que, na verdade, assim, eu até vejo, já que somos tão assim, a gente também sempre tem dois lados pra gente olhar, né? Porque às vezes é uma proteção, né? Ou às vezes é um medo, né? Porque vamos supor, quando a gente chega e fala, olha, X local é o número 1 do Brasil. Pode ser que ele vá querer tomar o meu lugar, né? Então, eu sei porque quando eu chego e falo realmente, olha, hoje o meu escritório é o maior escritório do Brasil, as pessoas se impactam, como assim São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, como é que Santos é o número 1? E isso, às vezes, as pessoas olham de uma forma muito positiva, que é o que eu tento fazer, porque, poxa, a gente tem sim a oportunidade de ter coisas boas aqui dentro da nossa cidade, não precisa subir a serra para buscar. E vocês sabem que é uma bandeira que eu levanto muito, isso. Mas eu também sinto essa questão da resistência. Por quê? Será? Aquela dúvida. E aí eu acho que é muito mais essa questão ou da proteção ou realmente do receio dos maiores chegarem, quererem modificar esse senso que a gente tem de que vive super bem. Então eu acho que são essas duas linhas e que acho que tudo é comunicação, né? É a forma com que a gente vai tentando expor isso e para poder chegar, assim, por exemplo, como é que uma mulher vai chegar e ser bem recebida dentro de um grupo novo de network? Comunicação. Eu acho que ela vai ter que se comunicar, se ajustar, sim, porque a gente tem que se ajustar ao ambiente, né? Sem perder a essência dela e o que ela quer realmente, de fato, colocar. Mas eu vejo nessas duas vertentes aí do nosso bairrismo. Mas eu entendo o que você fala. Eu morei muito tempo na Praia Grande e quando eu vim pra cá depois, na época que eu comecei a namorar, então faz bastante tempo. E eu comecei a frequentar muito Santos. Mas eu namorava com alguém que era de Santos. Então, eu era super bem acolhida pela sociedade. É isso que você está falando, né? Exatamente. É esse acolhimento social.
Então eu via nitidamente pessoas que não eram, que vinham de outra Que talvez cidade não e tal, tivessem, né, essa que base. não tinham nenhum link com ninguém daqui, então elas eram meio que colocadas à prova, entendeu? Então eu senti isso, mas eu não senti comigo, porque eu já tinha esse networking, digamos assim, porque meu namorado já era daqui, aí depois Nascido e casamos, criado, né, aquela nascido e coisa de criado, Santos. conhecia muita gente. Então, assim, mas esses grupos fechados de pessoas, eles existem sim, e eu não sei se eles melhoram não, porque meu filho adolescente também tem eu vejo assim, de fora, eu vejo a mesma coisa. Pessoas que chegam de fora têm dificuldade de entrar. E eu não sei se é uma coisa só que eu vejo aqui, porque nessas cidades paralelas aqui, não existe isso. É uma coisa, uma Uma coisa de característica santista. Mas eu posso fazer um comentário, assim, eu comecei a empreender em 2001, né, então eu tenho meu primeiro CNPJ tem 24 anos de idade, e eu tenho 43, e eu sempre, essa minha primeira empresa, que é a MKT Virtual, sempre trabalhou para fora de Santos, nunca trabalhou para Santos, né, e o Juice, ele, na verdade, sempre olhou muito mais para a cidade, lidando com projetos, com clientes daqui. E desde que eu montei o Juice Hub, eu brinco que eu estou fazendo uma reentrada atmosférica. Assim, é como se eu tivesse viajado para outro planeta, né? E estou reentrando na cidade. Então, em muitos momentos do meu ano, eu me sinto muito forasteira. Assim, eu falo, gente, não é assim que eu penso, não é assim que eu faço negócio. E eu acredito que essas pessoas que estão chegando aqui estão muito encantadas com a cidade, elas acham o Santista receptivo, mas eu acredito que essa sensação e esse super bem-estar é porque elas estão aqui trabalhando para fora. Não é necessariamente Faz sentido, fazendo isso também. negócios, né, Aqui aqui dentro da cidade. E é um ambiente muito fechado. Esses grupos, você pensa assim, o núcleo de poder e a roda de poder ainda é muito masculina. É o pôquer, é a maçonaria, são os grupos de networking. E do outro lado tem muitos grupos de mulheres, mas eu sinto, é uma percepção, existe uma dicotomia. Existe aquelas mulheres que estão super no começo da jornada e tem aquela coisa que é meio mulheres Inacessível. ricas, sabe? Assim, então assim, você tem esses Exatamente. contrastes, inacessível, gente. Não dá pra você viver de contraste, de polarização. Eu acho né? que você contextualizou exatamente o que eu quis dizer agora. E isso é uma realidade, porque acontece comigo também. O grupo Fitofórmula, ele trabalhou sempre muito para Pra São fora. Paulo, para São Paulo. A gente distribui nível Brasil. Então, e o maior mercado meu é São Paulo. Perfeito. Inclusive, quando a gente vai para os eventos, as pessoas perguntam, onde é a indústria? Ah, é em Santos. Nossa, mas em Santos? Lá perto do Porto? Eu falei, exatamente, Por eu isso, chego né? de lá. E aí, quando eu abri, né, o espaço, Taori, agora o restaurante, é exatamente o que você falou. Estou começando novamente a empreender numa cidade nova, porque eu estou empreendendo para Santos. Exatamente. E até que eu comecei a entrar nos grupos de network agora, mas eu faço, sei lá, 15 anos de empreendedorismo. Mas os meus networks eram sempre do lado de fora, nunca interno na Perfeito. cidade. Então é como se eu estivesse começando a minha vida empreendedora em Santos, Em Santos, agora. É muito louco isso. Gente, eu achei que esse papo não ia render, mas dava outro bloco até, né? Gente, o papo tá bom, vai ter muito mais aí nos próximos blocos. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos com uma puxa a outra e agora a gente vai mais ou menos até uma sequência, né? Dando uma sequência aí no papo, a gente vai falar um pouco aí de inovação, vai falar de propósito. Então vamos para a puxada. Cada vez mais falamos de negócios com propósito. Você acha que dá para conciliar lucro e impacto social positivo ou isso é utopia? Ludmila, responde pra gente. Olha só, eu acho que em 2025 é inviável você montar um negócio sem pensar em impacto. Assim, eu acho que é uma estratégia errada na largada, né? Eu acho que isso foi possível, especialmente até antes da pandemia, mas eu acredito que a pandemia fez esse marco. E eu estou falando desde a visão de captação de recurso, desde a visão realmente de você
se sentir bem com o que você está fazendo, né? Eu acho que, de novo, a gente falou de saúde mental, esse é um grande acelerador e uma grande estratégia de saúde mental, né? Você sentir que o seu trabalho, a sua rotina, o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, está sendo dedicada para, no fim das contas, gerar algum benefício para a sociedade e gerar indicadores de impacto. Eu sempre busco fontes e referências, né, mulheres que são pouco citadas aí na literatura. Então eu brinco que todo mundo cita uma frase do Peter Drucker, mas pouca gente fala da Mary Parker Follett, né? E ela fala muito isso, assim, a tese dela é que, cara, a empresa tem na largada um papel social, e não é só de externalidade, não é só quantos empregos você gera, que empresário adora bater no peito, eu sei, eu gero não sei quantos mil empregos. Cara, você não empreende sem gerar emprego, Exatamente. Né? Assim, é mais do que mínimo sua obrigação, básico. né? Então, você precisa ter outras coisas além desse tipo de externalidade. E eu entendo também quem não começou assim, mas eu, nos últimos anos, né, desde 2008 eu tenho feito uma transição para a área de impacto. Minha grande virada foi o Juicy Hub, mas em 2018 eu me vi em Viena, na Áustria, recebendo um prêmio de impacto social, só que eu trabalhava com marketing e tecnologia. E aí eu olhei para o lado e falei assim, cara, eu estou totalmente errado. Eu estou vendo aqui 200 empreendedores sociais que vivem disso, ou seja, os negócios na largada trazem impacto social. E eu fiz esse projeto que eu acabei ganhando o prêmio no meu tempo livre. Eu falei, eu estou errada, eu deveria estar usando tudo que eu sei de marketing e tecnologia a favor do impacto, e não fazer isso num momento quando dá, né? E aí eu comecei minha transição de carreira e tenho estudado muito sobre isso, e eu sou categórica em dizer, toda empresa, todo CNPJ que nasce em 2025 tem que se conectar com o ODS, com o indicador de impacto, o empreendedor tem que estudar isso, não adianta. Eu acho que toda empresa deveria resolver pelo menos um ODS. Pelo menos um ODS deveria ter como pilar. E até quando eu estava montando a pauta, até quando eu bati a pauta, eu falei até do Google, né? Porque o Google, o propósito deles, a missão é transmitir o maior número de informação para o maior número de pessoas. Poxa, mas o Google ganha muito dinheiro, obviamente, deu certo. Mas tem um impacto positivo, porque o propósito está sendo atingido. Lógico, em alguma esfera pode ser pro mal também, sim. Ok, mas eu acho que muito mais pro bem do que pro mal. Mas posso citar um exemplo claro do Google, que as pessoas não sabem o quanto o Google impacta de maneira direta, todo mundo sabe, mas, por exemplo, o Juicy Santos está indo para o 3º programa gratuito que o nosso time é capacitado por um time de elite contratado pelo Google e pelo Blue Engine para capacitar jornalistas hiperlocais, por exemplo. Então, o Google, ele fortalece muito o cenário de jornalismo independente no Brasil, sem ninguém saber. A gente está indo para o 3º programa. De novo, é uma plataforma global do Google, Google mais Blue Engine, e eles bancam essas capacitações e esses indicadores, ajudando negócios de jornalismo no Brasil e no mundo a prosperarem. Óbvio, tem um objetivo de negócio ali, mas o Juicy está sendo capacitado pelo Google há quase 1 ano e meio, sem pagar nada por isso, e a gente está colhendo muitos indicadores positivos. Isso é uma mega responsabilidade social. Mega. Aproveitando o ensejo, quero que você conte aí essa transição de carreira dentro da carreira, esse insight tipo, vou criar o Juicy Hub e o que foi a ideia, o que está sendo, e aí aproveitar o gancho. Por que não tem mais negócios assim na cidade? Perfeito. Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Eu amaria chegar na resposta, né? Mas eu vou começar por ela, tá? Eu acredito, tá? A gente está num contexto de mundo onde ganha dinheiro muito mais rápido quem vai sozinho e defende um pensamento muito individual. Quando você defende o pensamento coletivo, é óbvio, você precisa amarrar muito mais pontas, você demanda mais energia e mais esforço, e você vai de uma maneira mais lenta. Eu vi isso acontecer muito com o Juicy Hub. Eu vou falar um exemplo. Se eu estivesse dando mentoria de empreendedorismo, criando meu curso digital, certamente eu estaria dedicando meu tempo, ganhando dinheiro, colocando dinheiro no meu bolso e me beneficiando, óbvio, poderia estar beneficiando alunos, né? Só que com o Juicy Hub, tanta gente já foi beneficiada, tanto negócio nasceu, tanta parceria já surgiu, que é um efeito multiplicador muito maior do que se eu estivesse dando aula de empreendedorismo. Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então,
E eu entendo totalmente. A gente está num mundo com muita complexidade. Nem todo mundo tem disposição e energia para olhar pelo coletivo. Só que a gente falou de cidade no começo, né? E cidade, na verdade, é um grande conjunto de comunidades. Então, se a gente não está fazendo um esforço mínimo para fortalecer a nossa comunidade, que pode ser um prédio ou pode ser um negócio, né? A gente talvez não vá parar num lugar muito interessante como sociedade, né? Aí acontecem as coisas que a gente vê acontecendo. Superpolarização, famílias não se falando, né? Assim, relações sendo perdidas, deterioradas, e a comunidade é a resposta para isso. Então, eu acho que os negócios têm que ter mais o aspecto de comunidade. Isso vai ser uma questão de sobrevivência em termos de marketing a médio e longo prazo, tá? Já está acontecendo agora. Mas sobre o Juicy Hub, né? A minha transição de carreira não foi do nada. Eu quis fazer em 2018. Não deu por motivos de empreendedorismo, como a gente estava brincando aqui antes, né? Então aquela coisa, contrata gente, faz mudança, então assim, não deu. 2019 eu passei resolvendo problemas de 2018, quando chegou 2020 eu falei, é a hora, né? Chegou. Chegou a hora. E aí veio uma pandemia e eu acho que né, todo mundo que trabalha comigo, o Maurício, que é meu sócio, a gente foi muito corajoso. Na pandemia, todo mundo devolvendo laje corporativa, aquele fuzuê. Eu falei, não, a gente vai alugar uma laje gigante, a gente vai construir uma coisa que nunca foi feita aqui em Santos, porque é um absurdo a gente viver numa cidade que tem quase 500 mil habitantes, né, 430 e poucos, e essa cidade não ter um espaço compartilhado que não seja... que não seja convencional, digamos assim, né? Então a gente tinha muitos espaços aqui em Santos de escritórios virtuais, etc., mas aquela coisa, são várias salinhas dentro do mesmo espaço. Era para sanar um problema individual. Exato, é isso mesmo, exatamente. E o Juicy veio com uma outra proposta muito arriscada, que era olhar os espaços coletivos, olhar a comunidade, né? E aí eu fui estudar tese de cidade, fui estudar um monte de coisa. Então, concluindo para apresentar o que é o Juicy Hub, porque é um negócio que não é simples de entender, o Juicy Hub tem 3 grandes pilares. E a gente resume esses pilares numa definição que é: o Juicy é uma aceleradora cultural. A gente está na cidade para acelerar a cultura da cidade. Não é cultura, só cultura, artes, Sim. Não. É acelerar a cultura, o pensamento, a mentalidade. Então a gente tem um canal de conteúdo para fazer isso, e a gente está fazendo isso desde 2011. A gente tem um espaço onde a gente faz muitos eventos autorais, inclusive a gente, esse ano, bateu todos os recordes de pessoas beneficiadas, posso falar um pouquinho mais sobre isso depois. E a gente tem um hub físico, que é justamente para os empreendedores, para quem está começando um negócio, ou para grandes empresas. A gente já tem grandes empresas que migraram para o modelo de coworking, né, instaladas lá no Juicy Hub. E desde dezembro de 2021 a gente tem feito esse trabalho, já com propostas para ir para outras cidades, com muito reconhecimento tanto do setor privado e do setor público, e a gente fala que a gente quer ser uma voz de influência para ser mais rápida que o poder público e talvez mais coletiva do que a iniciativa privada que acontece hoje na cidade. Nossa, Falei excelente. Muito, né, gente? Não, mas excelente definição. Eu, particularmente, Ludmila, quando você veio, né, quando veio o Juicy Hub, eu fui uma pessoa que falei, eu acho que Santos não está preparado para isso. Não Mas eu tem... ouvi muito isso. Eu falei, não sei se tem como dar certo, porque Santos é muito conservador. Sabe qual tem a uma frase que me dinâmica... deixa triste, Marla, quando as pessoas chegam lá e falam, e assim, deixa triste, mas eu entendo, tá? As pessoas, nossa, isso aqui é muito incrível, nem parece Santos. É isso. A frase nem parece Santos é muito punk, né? É. E não era nem nesse sentido de nem parece Santos, né, pela qualidade do espaço, assim, mas justamente pela ideia. Uhum. Eu falei, acho que as pessoas não estão preparadas ainda para isso. E aí se prova aí que tem 5 anos, né? Você falou de 24 anos, mas um CNPJ com 5 anos é muita coisa também. É muita coisa, exatamente. Eu acho que o Espaço Taori, ele vem com a mesma ideia, né? Sabe assim, ele surgiu na mesma época Que também, legal. bem na época da pandemia, enquanto todo mundo tava retrocedendo, eu tava, não, Bora fazer! Vamos ter um prédio em Santos, por que não, né? Inclusive, nessa época, os aluguéis caíram tudo, e quem foi mais, com uma visão um pouco mais à frente, ganhou grandes oportunidades, inclusive com preços pela metade do preço, né? No meu caso foi exatamente isso. Então o Espaço Taori também nasce nessa mesma ideia de poder ajudar pessoas a caminhar pelo processo digital. Legal. Em ajudar ajudar a caminhar pelo mundo do digital, esse processo de transformação. Que a gente sabe o quanto isso é complexo, principalmente para as pessoas um pouco mais medianas, para
mais velhas, que não foram educadas, não tiveram... Entraram no mercado de trabalho, às vezes, no digital já. Exatamente. Eu vejo meu tio tem 75 anos e eu digitalizei ele, Que legal. né? Então, Digitalizei ele, ótimo. e é um processo mesmo, Sim. mental, de postura, de tudo. Então, parabéns, viu? Eu acho que são ideias assim que fazem a cidade, inclusive, prosperar. Então, mas olha que legal que você está falando. Nem o Espaço Taori nem o Juice podem estar sozinhos, né? Porque isso enfraquece a mentalidade. Quanto mais ecossistema a gente tem, mais espaços compartilhados, mais espaços de eventos, mais o meu negócio se fortalece e o seu também. Com certeza. E a gente tem que parar de achar que todo mundo é concorrente, né? Não. Que essa é outra coisa patética de Santos. Ah, não, é meu concorrente, né? Exatamente. Eu Eu nem acho que tá aí acho, uma né? cultura que deveria mudar pra ontem, né? E aproveitando, vou te dar um minuto, Kelly, pra falar do Puxa do Insta. Desculpa, e a gente Kelly. volta. Vou fazer o Puxa do Insta aqui brevemente. O mundo corporativo pode ser hostil, mas amizades no trabalho podem salvar os nossos dias. Você já fez um amigo no trabalho que mudou a sua rotina? Sempre, né? Sempre. Eu faço amizade, o meu filho fala até na fila do pão, da padaria. Então, assim, eu acho que fazer amigos eu faço sempre, em qualquer lugar. Trago na minha vida várias pessoas maravilhosas que eu conheci no trabalho, que viraram meus amigos. Só que a gente tem que entender que o estar num bom relacionamento harmônico dentro de uma sala de trabalho não quer dizer que todo mundo é amigo. Mas eu acho que é super importante você manter um bom humor, tratar as pessoas bem, né? Porque a gente acaba ficando muito mais tempo no trabalho, com os colegas de trabalho. E eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar bom dia, falar e fazer amizade, mas a gente sabe que amizade mesmo, né, é aquilo que se prolonga com o tempo, que você vai conhecendo as pessoas. Mas eu tenho vários amigos de trabalho, eu tenho uma cartela longa. Bom, gente, a Kelly já deu a introdução do tema agora, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, ainda com mais Puxa do Insta, falando sobre amizades no trabalho. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos com uma puxa a outra e vamos dar continuidade aqui falando sobre amizades no trabalho. Ju, conta pra gente o que você acha disso. Tirando todas as expectativas de vocês, eu acredito que, assim, a amizade no trabalho torna o ambiente leve, né? Acho que todo mundo hoje vive sob pressão de alguma coisa. Cada classe, cada categoria, cada um tem a sua. Então, quando eu chego num ambiente que... E eu assim, não sei se vocês sabem, mas assim, eu sou a mãe de todos do escritório, né? Então, se eu às vezes levo um chocolate e deixo na mesa, que eu sei que você vive muito isso, né? Que eu vejo assim, às vezes, as suas publicações. Se a gente faz uma comemoração de aniversário, se a gente acaba conquistando amigos, porque de fato, eu tenho muitos amigos, eu vou ser madrinha de casamento de 3 lá no escritório. Então, essas amizades que a gente consegue levar e estender até após as 18 horas, eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida no dia a dia. Claro que tudo tem os seus limites, né? Acho que quando a gente coloca a amizade na frente e aí acaba influenciando isso dentro do escritório, eu acho que a gente tem que aprender e ter discernimento para poder separar também. Sim. Né? Poxa, vai ter a hora do café, vai ter a hora do bate-papo, mas assim... Como é bom, né? Essa hora de um cafezinho... No meio da tarde, para bater um papo ali. Nossa, quando eu trabalhava em São Paulo, a hora do café era sagrado. Até pra rever aqueles amigos que já não estavam ali mesmo no mesmo departamento. Não, eu agora aprendi a gostar de café trabalhando em São Paulo, na verdade. Mas era aqueles 10, 15 minutinhos do social, né? Não, e às vezes você tá ali focada no teu trabalho, aí você fala, peraí, não consegue mais raciocinar, você levanta, vai lá, chama, vamos tomar um café? Toma um cafezinho rapidinho. Conversa, aí você volta com a mente aberta para trabalhar mais ainda. E vocês duas? A Ludmilla, eu acho que assim, você tem uma prova viva de que projetos nascem a partir de amizades também, né? Eu vi você falando com a da Flávia e faz total sentido. Não, a história da Flávia é curiosa porque assim, a gente não era amiga e a gente virou muito amiga depois que a gente virou sócia. A gente se conheceu, montou um projeto no mesmo dia. Foi meio loucura, mas a gente fez isso. Mas eu queria falar que assim, eu
quando eu comecei a empreender, eu tinha 19 anos e o Maurício é meu marido hoje, mas na época era meu namorado, né? E todo mundo falava, isso não vai dar certo e etc, porque não dá pra misturar as coisas e tal. Relacionamento, trabalho, super novos. Exatamente. E assim, na verdade, isso é a complementariedade que é super interessante, porque a gente passou por muitos momentos difíceis empreendendo, né? E um sempre estava ali pelo outro, desde momento financeiro, momento com o cliente, nesse meio do caminho eu tive câncer, assim, é montanha-russa, né? E eu não acredito, eu já falei que era possível, hoje eu não acredito mais, com a maturidade, que a gente separa vida e trabalho. É uma coisa só, é sistêmico, né? E assim, você tá lá, você, óbvio, consegue virar uma chave profissional para uma tomada de decisão difícil, sem dúvida. Eu já mandei amigo embora, né? Sim. É isso, tá? Em todos os aspectos, em todos os aspectos, exatamente. Só que você vira a chave ali, mas ao mesmo tempo as vantagens são muito grandes, né? Então o time do Juice, óbvio, tem uns que são mais próximos, outros que são menos próximos, mas a gente super incentiva, desde que as pessoas consigam fazer uma viradinha de chave profissional e falar assim, eu não vou passar o pano porque isso aconteceu, foi ruim, eu vou dar um feedback muito honesto para essa pessoa. Então, manter a amizade muito intensa, mas não fugir do conflito também. Eu acho que esse é o ponto, é não fugir do conflito. Eu costumo dizer que CNPJ não tem sentimento. Uhum. Né? Não tem coração, né? Não tem. E assim, nós somos um CPF e a gente, todo mundo representa um CNPJ, né? Uhum. Então, Quase todo mundo, tem gente que não. Não, mas por exemplo, mesmo que as pessoas sejam CLT, ela está embaixo de um CNPJ. Uhum. Então, ela é uma empresa também, né? Dentro Deveria, pelo menos assim. atuar dessa maneira. Então, as ações do CNPJ, o CPF não pode impactar de forma nenhuma, né? Eu acho que isso tem que ficar sempre muito bem claro. Eu concordo, inclusive, tem pessoas comigo que estão desde o início da minha caminhada, então a gente vive uma vida, né? Então você está há 15 anos com uma pessoa, não tem como você não ter uma conexão próxima, né, de proximidade. Vocês amadureceram juntos, Exatamente. Né? Então, como é que você vai ser indiferente do problema pessoal da outra pessoa? É a famosa empatia que hoje a gente chama disso. Inclusive, eu não tenho só amigos nacionais, eu tenho amigos internacionais. Para mim, o maior exemplo de amizade que se iniciou apenas com amizade e se transformou em sociedade é o que eu tenho hoje na Coreia. E se eu não tivesse tido essa conexão, você conheceu o Sumi, né? Sim, todas nós. Cara, todos vocês. Ele foi pro carnaval com a gente, ela trouxe um coreano que desfilou com a gente na escola de samba. Na escola de aqui samba. em Santos ainda. Então, assim, e hoje a gente é sócio, né? Construímos um restaurante em Santos de comida coreana e a gente não fala o mesmo idioma. Olha só o nível de amizade e conexão que a gente pode construir e o que isso pode proliferar. É claro que, como eu falei já antes, uma amizade pode acabar na demissão, no conflito e acaba por completo, né? Você acaba no processo do empreendedorismo e acaba, de repente, fora também. Porque às vezes as pessoas levam pro pessoal. Exatamente. Você falou do feedback, eu acho que a comunicação é tudo. Mas muitas vezes a pessoa acaba levando pro pessoal o que é apenas business, né? E não sabe separar. Exatamente. Assim, eu não levo a amargura, né? Se depois quiser conversar comigo de novo, eu sou Paz e amor. Paz e amor. Mas com certeza, um monte de gente sai falando mal da gente, sai falando, né, que você é uma pessoa ingrata, que, enfim, os diversos apelidos aí que a gente acaba recebendo. Mas eu acredito que a gente também não separa, não tem esse negócio de separar, e vamos que vamos. Mas o mais importante é você ter o mínimo de respeito um pelo outro, e quando acaba, esse que é o grande problema. E nunca fugir do conflito, gente. Eu acho que a gente tem, a minha geração e a geração Z, tem aí uma tendência a sempre fugir do conflito. Não, ou tá tudo bem, ou tipo, guarda e não enfrenta o problema. Tem que enfrentar o problema. Relações claras e relações longevas é quando você enfrenta o problema. Eu faço, pra mim faz total sentido. Pra mim então vamos pro caderno de perguntas, gente? Agora vai ficar mais leve. Vou voltar com a Ju. Uma coisa que só cidade pequena tem e você ama. Que é o que eu vivo todos os dias, é andar na calçada e cumprimentar todos os meus vizinhos pela manhã. Ai, que fofinha. E você, Kelly? A cidade pequena tem sempre uma pracinha ou algum lugar que a gente se encontra. E eu gosto. Mas cidade pequena. Cidade média tem a Fonte do Sapo. A Fonte do Sapo. E você hoje? Eu acho que a
caminhabilidade, e eu não estou falando que é a segurança, mas é a sensação de segurança, que é muito maior do que numa metrópole. Sim, Eu gosto da ideia das coincidências, como as nossas. como as nossas, A exatamente. gente descobriu há algumas semanas que estudamos na mesma escola, na mesma época, e a gente não lembra uma da outra. Mentira! Sério. Pois é. Não, e até quando veio a Adriana Coutinho aqui, a gente teve uma pergunta, né, que foi nome diferente, e aí eu falei o nome dela, era o nome da diretora da minha escola, daí ela falou, também estudei em liceu, e aí, Pronto. essas coincidências eu acho que são mais legais. E uma delas, né, que eu acho que vai aí em concordância com tudo que vocês falaram, eu vou dar um exemplo, né, às vezes, poxa, eu quero ir pra praia, eu não quero combinar com ninguém. Eu sei que naquele lugar, sempre eu vou, alguém conhecido vai ter, você nunca tá 100% sozinho, né? Sim, exatamente. Então eu acho que Tem isso uma palavra muito interessante. boa que define tudo isso que você falou em uma palavra que é serendipidade, que é o acaso fortuito, são essas colisões. Eu achei maravilhosa a sua resposta, maravilhosa. Amém. Coincidências, né? Ó, eu vou até anotar, né? Eu vou começar com a Ludmilla, que eu acho que ela vai ter resposta pra isso, né? Já teve uma ideia inovadora que ninguém apoiou? Já, o Juice Hub. O Juice Hub é essa ideia inovadora que ninguém apoiou, né? Pouca gente apoiou, né? Óbvio, algumas. Mas o Juice Hub tá aí nesse lugar. E tem um monte na gaveta que vai estar guardando já horas teve, certas. né? Com certeza. Quando eu entrei pro marketing digital, a área acadêmica e a área da saúde me chamaram de doida, não sei o quê, e agora olha só onde estamos. Pois é. Todo mundo acho que aqui nessa concorda vertente, com né? essa parte pergunta, né? profissional, E aí agora a última pergunta do caderno, e depois a gente encerra. Quem foi o colega de trabalho mais marcante que você já teve? Difícil, né, Kelly? Passei eu tenho essa uma pra ela. lista, eu vou ficar horas aqui. Não dá pra colocar ninguém assim? Nossa, eu acho que uma pessoa foi muito marcante, que quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar numa agência do Procon, e lá eu conheci uma menor aprendiz, Patrícia, perdi o contato dela, mas ela me ensinou tudo do lugar. Ela foi super receptiva. Então, assim, foi o primeiro emprego, primeira pessoa, e era uma garota, entendeu? E eu já estava na faculdade, e ela foi brilhante, assim, mas tem uma lista imensa. Você. É porque se a gente falar um nome especificamente, vão me matar. É muito difícil. Quando veio a pergunta, Um nome o complicado. nome especificamente vai ser mais difícil, mas assim, acho que as pessoas que foram bem lá do começo, e elas vão saber, porque a gente passou, vivenciou coisas assim do tipo, não sei o que é isso, e agora? Como é que faz? E hoje a gente tá aí junto numa caminhada ainda, então acho que são pessoas que acabam marcando. E vocês, meninas, têm um nome, número sério? Eu não posso falar nomes aqui, né? Mas, assim, existem várias pessoas, com certeza, pessoas que não estão mais no meu âmbito, mas que cresceram comigo, desde pequenininha mesmo, inclusive estudaram no externato. No externato tu não estudou, não? Foi no liceu, né? No liceu estudou? Não, no liceu não estudou. Liceu patrocina a gente, tá? Aproveitando, né? Regina Cláudia, estamos, né? Enfim, mas assim, tem uma lista, né? Mas tem sim, não posso falar o nome, mas... E você, Lud, quer citar Olha, alguém? eu diria os heads hoje que estão no Juice Hub, Bona, Natália, Alexandre, Flávia, assim, porque são pessoas que podiam estar em qualquer lugar e estão lá no Juice Hub conectados com propósitos, talvez ganhando menos do que em outra mereciam, do que em outra oportunidade, pelo momento do negócio, mas são pessoas que já deixaram marcas profundas na minha vida. Olha, eu vou citar um grupo de amigas, nosso nome do grupo de amigas é Amigas de Confiança. Que legal. E nós trabalhávamos na mesma empresa, não todas no mesmo setor, e a gente tomava Herbalife na hora não pode falar marca, né? Na hora do almoço, por 2 motivos, né? Primeiro para economizar, obviamente, né? Porque era aquela coisa de trabalhar em São Paulo, você almoçava que nem rei na sexta, e durante a semana era um caos. E aí a gente se aproximou, e um belo dia, uma delas, a gente casou tudo na sequência, 2013, 14, 15. E aí uma delas ia casar, aí ela ia contar alguma coisa, aí ela falou, nossa, eu nunca tive tantas amigas de confiança, porque era para contar algo muito particular. E aí foi daí que nasceu esse grupo, eu tô falando lá de trás, esse grupo anda firme e forte ainda. Os encontros são mais restritos, né? Claro. Não todas, mas, né? Eu, por exemplo, já não trabalho mais em São Paulo. A maioria já saiu da empresa, mas a amizade continua e eu acho que só se fortalece ano a ano. Então é com essa deixa que eu agradeço, Ludmilla, sua participação aqui foi maravilhosa. Eu amei. Acho que agregou muito aqui para quem tá vendo o programa. E é isso, gente. Até semana que vem, uma puxa a outra, todos os domingos, aqui na TV Cultura Litoral. Tchau, tchau.
programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.